Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero falar para vocês sobre os principais erros que travam a aprovação no BPC Loas e como você vai evitar cada um deles. Talvez você não me conheça ainda, o meu nome é Arnon Damasceno, sou advogado e especialista em direito previdenciário e mais exclusivamente em BPC Loas, tá? Um benefício assistencial. E eu ensino você a fazer esse pedido de forma administrativa e faturar R$10.000 em 90 dias, tá? E o melhor, isso é para qualquer pessoa, tá? Independente de formação jurídica. Claro que se você é advogado, tem alguns percalços que pode ser judicializado, que pode aumentar esse faturamento. Mas aqui eu garanto R$10.000 em 90 dias. Pessoal, quais são esses principais erros que travam a aprovação do BPC Loas? Eu vou trazer para vocês alguns desses erros e como que você vai fazer para superá-los, tá? E como que você vai fazer para aprovar esses R$10.000 em benefícios previdenciários, em benefícios do BPC Loas em 90 dias, mesmo sem ser advogado. Fica comigo aí até o final, porque só quem já errou pode te mostrar como acertar. Tá bom, pessoal? Como eu já errei, eu posso aqui fazer essa live desse conteúdo e te mostrar esses erros que podem estar te travando na hora de tu conseguir acessar ao BPC Loas, acessar o benefício para o teu cliente, tá? Pessoal, comenta aí comigo se você já travou em algum erro desses que eu vou te apresentar, tá? E tu comenta aqui, tá? Já aqui, tá? Tu comenta aí, beleza? Pessoal, o primeiro erro que eu entendo que é um erro que prejudica demais mesmo, é a bagunça documental. Por que, doutor? A bagunça documental é um dos principais erros. Porque às vezes a pessoa está muito preocupada em ter cliente. Mas a gente tem um fundamento, tá? Um fundamento que você pode levar até para a sua vida. Que não adianta você ter 100 clientes e 5 concessões, tá? Então, você tem que ter 100 clientes e pelo menos 95 concessões. Então, assim, o teu resultado tem que ser de 90% para cima, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você, não, quero cliente, atende de qualquer jeito, não organiza os documentos, não faz um checklist real de como que tem que ser o procedimento, e aí tu cria-se realmente uma bagunça. E esse erro é o campeão, que é a desorganização com documentos. Às vezes falta o CPF, às vezes falta o comprovante de residência, já está vencido, já está mais de 3 meses desatualizado. Às vezes o CAD único também está desatualizado. E não adianta protocolar dessa forma errada. Uma dica prática para vocês: imprima um checklist. Faça um checklist impresso, escreva o nome do cliente e faça uma dupla conferência antes de protocolar o pedido. Ensine o cliente a separar tudo. Até no dia da perícia, você tem que ensinar o teu cliente como que ele se comporta no dia da perícia, como que ele tem que fazer o comportamento dele, como que ele tem que apresentar esses documentos em ordem cronológica, tá? Porque o perito, eu costumo dizer o seguinte, que o perito ele nunca viu o segurado, o requerente, ele nunca viu o teu cliente. E aí você quer que ele simplesmente por olhar um laudo, um só laudo, ele já consiga o benefício?
Não faz nem sentido, né? Então, assim, tem que levar os documentos em ordem cronológica, tá? Organize isso tudo, crie um checklist, um passo a passo, tá? De como que vai fazer, quais os documentos que são extremamente necessários. Hoje a biometria é um requisito obrigatório, igual o CAD único. Você já deve ter visto conteúdo meu aí falando sobre o CAD único. Documentação pronta, igual a aprovação mais rápida. Então, se você está com a documentação pronta, a aprovação é mais rápida. Pessoal, não desista, pessoal. Não desista, tá? E a organização vai ser o divisor de águas para você ter resultado com BPC Loas, tá? E eu já vou entrar aqui no segundo erro. Que é um erro que prejudica demais também, tá? O primeiro é a desorganização de documento, a bagunça documental, tá? E o segundo erro é esse agora, o protocolo com dados errados ou incompletos. Pessoal, você tem que conhecer aquela pessoa que você está representando. Você tem que conhecer o seu cliente. Não é porque você é o especialista que você não vai dar a devida atenção para o cliente. Você tem que conversar com o cliente, entender a dor dele, entender por que ele está pedindo benefício, entender quantas pessoas moram na casa dele, entender efetivamente todas as situações, porque se você for questionado, o INSS abriu uma exigência te perguntando, por que fulano de tal não está no CAD único? Tem servidor que faz isso. Por que fulano de tal não está no CAD único? Você tem que saber. Então, assim, dados incorretos, tá? Dados incorretos na hora de preencher, tá? Dados que são obrigatórios, informados de forma errada. Muita negação acontece por causa desse erro bobo. Então, muita negativa do INSS acaba o processo por conta de um indeferimento, por conta de um erro em uma informação, um dado errado. Eu lembro de um cliente que foi no CRAS, antes de me conhecer, tá, gente? Isso aí não foi comigo, não. Mas poderia ser, se fosse eu teria falado aqui, sem problema. O Luciano, ele foi no CRAS e falou para a menina, eu estou fazendo esse cadastro aqui porque eu quero um benefício do INSS. Uma aposentadoria. O CRAS, eles botaram errado, eles botaram como se ele já recebesse uma aposentadoria. Mas isso é porque falha na hora de analisar esses documentos. E ele deu entrada, o INSS indeferiu, era até um cliente que era aidético. Muita negação é por conta desse erro bobo. Dado errado, campo em branco, documento anexado de forma invertida. Pessoal, sempre revise cada documento anexado. Tire um print do que está sendo enviado. Confirme com o cliente. É isso aqui mesmo? Esses dados estão corretos? Esse cuidado simples vai te aproximar dos R$10.000 em benefícios aprovados, tá? É um erro simples, pessoal, que é simplesmente corrigido com uma canetada, tá? Vamos lá. Outro erro, pessoal, o terceiro erro que eu vou estar passando aqui para vocês. Não acompanhar as exigências. Pessoal. Eu tenho um aluno que abre a exigência e ele não cumpre a exigência. Pessoal, tem que ter uma agenda, tem que ter uma data. O INSS, ele abre a agenda. A agenda não, ele abre a exigência e pela Instrução Normativa 128 de 2022,
a pessoa tem 30 dias para dar entrada nesse requerimento, cumprir essa exigência, tá? Tem 30 dias para cumprir essa exigência. Então, se o INSS abriu uma exigência dia 20 de outubro, ele tem até você e o seu cliente tem até o dia 20 de novembro para cumprir a exigência. 20 de novembro já está estourando o prazo, né? Então seria dia 19 de novembro. Tem que ter uma agenda, tem que ter para você acompanhar essa exigência. O INSS ele notifica por e-mail, ele notifica por notificação de celular, ele às vezes manda SMS também. Então, assim, é bastante forma que o INSS utiliza. Eu já vi o INSS ligando para cliente, para informar, tem que dar andamento. Isso aqui é bem difícil, mas eu já vi, tá? O protocolo ele não termina quando você envia o pedido. O INSS costuma pedir complementação. Às vezes já está tudo certinho. Agora está na moda, pessoal, o requerimento, a abertura de exigência para biometria. Mesmo a pessoa já tendo a biometria, tá? Então, o INSS costuma sim pedir a complementação e quem não responde perde tempo e até o benefício, tá? Então, assim, a minha rotina, eu vou explicar para vocês como é que funciona. É acessar o meu INSS todo dia. Peço para o cliente me avisar qualquer carta, qualquer e-mail que chegar para ele e responda a exigência em até 48 horas. Tá? Eu já respondo a exigência porque o que vai fazer você faturar R$10.000 em benefício aprovado em 90 dias é você cumprir a exigência no prazo mais rápido possível, tá? E aí você vai conseguir a carta de concessão e a aprovação desses R$10.000 em benefícios aprovados, tá bom? Vamos seguir aqui para um outro erro, tá? E eu vou te dizer, pessoal, a agilidade aqui faz toda a diferença, tá? Eu costumo dizer no escritório que o direito a um benefício é o bem de vida da pessoa, tá? É como se fosse o objetivo da vida dela. E tem cliente que, infelizmente, vem a falecer antes de ser concluído o processo. E aí, como é que a gente faz? Tem que ser feito uma habilitação, dá muito trabalho. Então, eu tenho como cultura no meu escritório a celeridade. Tá? Tem que ser célere, tem que resolver o problema de forma efetiva. Então, a agilidade aqui faz toda a diferença. Pessoal, a gente já falou aqui de 3 erros, tá? A gente falou sobre o erro na bagunça documental, erro de dados na hora de fazer o protocolo. Terceiro erro, não acompanhar as exigências. Agora a gente vai entrar no 4º erro, não explicar o procedimento ao cliente. Pessoal, é muito importante você explicar o cliente cada passo que você está dando e explicar cada passo que o cliente tem que dar para ter resultado, tá? Não adianta a gente fazer de qualquer jeito, não adianta. Tem que fazer de forma para dar resultado. Então, assim, o cliente fica ansioso e desiste. Explique o passo a passo para o cliente. Quanto tempo demora, quais os documentos precisa, como acompanhar as exigências. O cliente informado confia, indica e volta. Então, assim, quero que você decore isso nesse momento. Cliente informado, confia, indica e volta, tá? Confia, indica e volta para você, tá? Então, ele confia, indica e volta para você, tá?
Então, é nessa ideia, tá? Tem que orientar, olha só, você vai fazer uma perícia. A perícia é uma perícia que vai analisar 2 critérios, então é 2 perícias normalmente. Uma perícia vai ser com assistente social, vai ver onde você mora, como é que é a tua situação de vida, como é que é a tua renda, como é que é a tua condição em relação à sua deficiência e à tua qualidade de vida. E ele vai avaliar os impedimentos de longo prazo. Vai avaliar os impedimentos e as barreiras, o assistente social. A segunda perícia é com o médico. E esse médico ele faz o quê, doutor? Esse médico ele vai analisar efetivamente a deficiência. Ele vai ver, não, realmente esse problema aqui de coluna vai dar L5, L4, que a pessoa fica prejudicada, ela não pode ficar muito tempo sentada, não pode ficar muito tempo em pé. Então, assim, esses passos a passos, eles mudam e revolucionam efetivamente a segurança do cliente, tá? Então, tu tem que informa como é que funciona o pagamento também. O benefício vai para a perícia, tu vai fazer as 2 perícias, depois vai ter análise, depois que sai o resultado, benefício concedido, vai ter um prazo para a INSS disponibilizar a carta de concessão e depois vai ter um prazo que vai ser gerados créditos para pagamento, tá? Então, isso tudo é um passo a passo, tá bom? E destacando, pessoal, cliente informado, confia, indica e volta, tá? Pessoal, o 5º erro, tá? 5º e último erro que eu destaco aqui para vocês, tá? E eu acredito que pode ser um dos erros que mais desanima as pessoas. E elas tendem a acreditar que é por conta da burocracia, mas não é isso. 5º erro, desistir na primeira negativa. A maioria desanima no primeiro indeferimento, mas o BPC Loas dá para recorrer, corrigir a documentação e tentar de novo, sem juiz, sem drama. Não desista no primeiro não, tá? Então, assim, tu vai receber o primeiro não. Cada tentativa te deixa mais próximo dos R$10.000 em benefícios aprovados. E com esse checklist, pessoal, com você destravando nesses erros, pessoal, dá resultado, tá? Pessoal, indeferimento acontece. Tanto que no método tem um módulo que se chama assim, virada de jogo. Virada de jogo. Efetivamente, o nome do módulo é virada de jogo, onde eu ensino o passo a passo para você virar o jogo dentro do INSS. Dentro do INSS, sem juiz, sem audiência, sem um processo demorado, através do conselho de recurso. E eu ensino como é que é o conselho de recurso, como é que ele é composto, como que funciona, tá? Então, assim, é muito importante você estar sabendo, cada tentativa te deixa mais próximo dos R$10.000 em benefícios aprovados, tá? E, pessoal, você quer ter resultado, você tem que avançar. Não é porque, teve a negativa, faz de novo. Teve a negativa, faz de novo. Não desista. Se você seguir o protocolo sem erro, que é um módulo, tá? Quando eu falo protocolo sem erro, é um módulo. Você seguir o protocolo sem erro, cumprindo o módulo mapa da burocracia, você tem resultado. Porque o mapa da burocracia é os requisitos que tem dentro do INSS. Os principais requisitos obrigatórios,
E o protocolo sem erro é um passo a passo dentro do processo administrativo. Às vezes uma declaração de separação de fato pode fazer diferença no seu pedido, tá? Então é muito importante você entender efetivamente esse passo a passo, tá? E como isso vai te deixar mais próximo dos R$10.000 em benefícios aprovados, tá? Pessoal, uma outra situação aqui, tá? Vou te falar um pouquinho, só para a gente não perder aqui o time. Eu te trouxe aqui 5 erros que te travam dentro do BPC Loas. 5 principais erros que te travam na aprovação do BPC Loas. O primeiro erro, bagunça documental. Segundo erro, protocolo com dados errados ou incompletos. Terceiro erro, não acompanhar as exigências. Quarto erro, não explicar o procedimento para o cliente. Quinto erro, desistir na primeira negativa, tá? São 5 erros que é essencial que você saiba como que funciona. Os bastidores. Eu quero falar agora sobre bastidor, sobre a vulnerabilidade, tá? Cara, eu não sei se já aconteceu com você, se você está começando, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu já perdi prazo, eu já errei documento, já fiquei noites sem dormir, e o segredo é documentar tudo, corrigir rápido e não ter vergonha de pedir ajuda. Cada erro meu virou uma aula, e cada acerto mais confiança para ajudar você que precisa. E se você quer faturar esses R$10.000 em 90 dias com BPC Loas, você tem que continuar comigo, tá? Que eu vou te mostrar o passo a passo para esse sucesso, para você ter resultado efetivamente. Agora me diz aí, qual desses erros você já cometeu? Ou mais teme? Pessoal, para você explicar para uma pessoa como é que é o procedimento de uma perícia, por exemplo, você tem que saber como que funciona, tá? E eu vou estar fazendo, pessoal, uma imersão do BPC Loas Descomplicado. E essa imersão é como se fosse um curso meu completo mesmo, tá? Onde em 3 dias eu vou te apresentar todo o meu método BPC Descomplicado, tá? No primeiro dia eu vou te mostrar o mercado que tem, tá? E talvez seja uma dor aí para você, uma dificuldade. Eu sei que existe o BPC Loas e tal, já fiz, mas eu acredito que seja muito difícil ter cliente. E pessoal, não é difícil ter cliente, tá? E eu vou te mostrar com umas formas simples e objetivas como que você vai ter cliente. Na segunda aula, no segundo dia, eu vou estar apresentando para vocês como que funciona esse faturamento, como que funciona esses R$10.000 em 90 dias em BPC Loas. Vou te mostrar o passo a passo de como que você faz um requerimento. Vou te pegar pela mão assim, ó. Eu vou te levar do ponto A ao ponto B, tá? Aonde você vai ter resultado sim, tá? E na terceira aula eu vou te mostrar como que você vai transformar a sua vida com BPC Loas de forma descomplicada, tá? Pessoal, a minha ideia é realmente te mostrar como que você tem resultado com BPC Loas, tá? Eu não vou reescrever a história.
Eu vou escrever a tua história junto com você. Tá? Você já pode ter atuado no direito, já pode ter feito a faculdade de direito, ou então você já é um despachante, já atua já com BPC, mas tem tido dificuldade em ajudar as pessoas, em explicar, em saber os requisitos. E eu efetivamente mostro o passo a passo. Eu efetivamente mostro como que você deve ter resultado com BPC Loas, tá? Então, assim, eu quero que você separe esses dias na tua agenda, tá? Dias 9, 10 e 11 de dezembro. Dias 9, 10 e 11 de dezembro. O dia da imersão prática. Não é 3 aulas não, pessoal. É o dia da imersão prática. Pessoal, é o dia que você vai ter a sua vida transformada. Onde eu vou te mostrar o passo a passo para você aprovar R$10.000 em BPC Loas. De forma totalmente descomplicada. E em 90 dias. E o melhor, mesmo sem ser advogado, você pode ter acesso a isso. Tá? Por quê? Porque a instrução normativa 128 do INSS, ela autoriza sim você ter resultado com BPC Loas de forma descomplicada. Você poder representar alguém dentro do INSS, sem ter que ter uma procuração em cartório, nada disso. Você tem 18 anos, sabe ler e escrever, você pode representar alguém dentro do INSS, sem problema nenhum. Então, eu quero que você efetivamente separe esses dias, dia 9, 10 e 11, tá? Dia 9, 10 e 11, são dias de quê? São dias, pessoal, deixa eu ver que dia que cai aqui. Eu acredito que caia numa quinta, sexta e sábado. Ou começa na terça? Não, terça, quarta e quinta. Dia 9, 10 e 11, tá? Onde eu vou te mostrar o passo a passo de como que você vai faturar. E a gente vai vencer todos esses erros que fazem você travar na hora de fazer um requerimento. Todos os erros que a gente viu aqui, eu vou te mostrar um passo a passo. Tanto como que você organiza a bagunça documental, como que você protocola com os dados corretos, conhecendo o cliente, como que você acompanha as exigências de forma objetiva, de forma clara e célere, pessoal. E você tem que conhecer o procedimento para você explicar ao cliente o passo a passo do procedimento, tá? É o quarto erro que costuma travar muita gente. E o quinto erro é desistir na primeira negativa. Pessoal, não desanima, pessoal, não desanima. Você só vai ter excelência. Para você ter excelência, é simplesmente você repetir aquilo ali de forma reiterada. E você vai ter excelência naquilo que você faz. Eu vou te adiantar aqui, dia 9, 10 e 11 de dezembro. Vai ser o dia da tua transformação de vida, tá? Pessoal, vou deixar o link aí embaixo, mas eu quero comentar uma coisa com você. Você pode faturar R$10.000 em benefícios de BPC Loas aprovados em 90 dias. Em 90 dias. É isso que eu quero para você. Eu quero que você mude de vida, mude a sua vida financeira, tenha liberdade geográfica, porque isso tudo você pode fazer de qualquer lugar. Onde tem um computador e uma internet, você pode captar o cliente, você pode fechar o contrato, você pode fazer o requerimento e pode receber também. Tudo de forma exclusivamente remota, tá bom? Pessoal,
dias 9, 10 e 11 de dezembro. Anota essa data aí. Valeu e a gente se encontra lá. Tamo junto. Um abraço, pessoal. E até lá, pessoal. Até lá. Valeu.